Para cada operação, um tipo de plano. Eu sou o Pietro, gerente de engenharia da Montagem Engenharia Industrial. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns acessórios, alguns fechamentos de plano de estruturas metálicas de armazenagem para diferentes aplicações. Vamos separar aqui a nossa apresentação em planos de aplicação leve, ou seja, pouco peso, e planos de aplicação um pouco mais pesado, cargas mais pesadas para indústrias um pouco mais desafiadoras. Vamos começar aqui analisando um fechamento metálico. Nesse caso aqui a gente está vendo um plano de longarinas do modelo aberta, longarinas cadeira. E aqui a gente tem um fechamento metálico de bandejas, que nós chamamos bandejas metálicas enrijecidas. Dois pontos importantes. Esse plano é um plano que ele é feito em aço carbono galvanizado a fogo. Qual que é a coisa interessante aqui? Ao contrário do acabamento em pintura epóxi, a galvanização a fogo ela tem uma resistência muito alta à ferrugem, à oxidação. Ambientes, por exemplo, com umidade, com produtos salinos, uma aplicação, como eu falei, leve, para cargas aí de 200 até 500 quilos. Geralmente a gente utiliza esse tipo de fechamento. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa em operações com pique, né? Ou seja, produto não paletizado, produto de pequenas dimensões e pequeno peso. Outra opção interessante também, falando de cargas baixas, cargas não tão altas, até em torno de 500 quilos, é essa que nós estamos vendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um plano que nós chamamos de plano chapa expandida. Nada mais é do que um fechamento, só que é um fechamento vazado, né? Qual que é um lado positivo, né? Qual que é a vantagem desse tipo de solução? A gente consegue ter a vantagem de picking, então produtos pequenos que eu armazeno aqui não vão passar. Entretanto, eu tenho aqui a passagem, por exemplo, de água. A gente sabe que tem muitas aplicações, muitas armazenagens que tem que haver ali o sistema de combate a incêndio sprinkler. Esse tipo de plano não vai empoçar a água, não vai empoçar quando houver a necessidade de acionamento do sprinkler. Então isso aqui pode vazar a água e fazer ali a contenção do incêndio sem ter ali um empoçamento, sem ter ali um impedimento da água passar. Outro ponto importante é que isso aqui é modular. Isso aqui é simplesmente encaixado. É muito fácil de eu instalar, muito fácil de eu remanejar. Outro ponto também muito interessante é o seguinte, é um encaixe universal. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma longarina de um modelo tubular. Ali do outro lado já é um outro tipo de modelo. Falando um pouquinho das soluções agora pesadas. Mostrei as soluções leves, até 500 quilos. Falando um pouquinho agora, um pouco mais de armazenagem mais robusta. Blocos de motor, pallets mais pesados e assim por diante. Aqui, nessa região de cima, a gente está trazendo o que a gente chama de bandejas ou grelhas aramadas, tá? A gente pode perceber que é um arame de aço carbono, uma bitola bastante resistente, espaçado uniformemente, e olhando aqui por cima, a gente pode perceber alguns reforços. Aqui no caso também, estrutura galvanizada, resistente à corrosão, e aqui reforços de aço estrutural, justamente para eu conseguir suportar cargas de entre 1 e 1,5 toneladas. Também ainda, falando um pouco de armazenagem pesada, a gente tem aqui alguns acessórios que estão aqui na cor amarelada. O primeiro acessório que nós chamamos de guia pallet, amarelo segurança, é uma cor que nos transmite segurança e ajuda a operação, o empilhador, a conseguir posicionar a carga de maneira ordenada, de maneira alinhada e bem distribuída no plano. Guia pallet é uma opção muito interessante e também existem cenários em que é interessante utilizar o reforço em H. São perfis também de aço estrutural, fazem um formato de uma letra H e nos ajudam a condicionar o pallet, o produto paletizado, de uma maneira melhor distribuída. Então, soluções leves, soluções pesadas, tudo isso você encontra na montagem.